Olá, amigos. 26 de abril de 2012, o cidadão de olho na segurança pública e o cidadão de olho nos índices criminais do estado de São Paulo e da capital paulista. Péssima notícia. O índice de homicídios dolosos, que é um caso de sucesso estudado no mundo inteiro, no estado de São Paulo e na capital paulista, que tinham levado o estado e a capital a um patamar abaixo de 10 por grupo de 100 mil habitantes, portanto abaixo do nível de violência fatal, letal, considerada epidêmica, tiveram uma forte aceleração no primeiro trimestre de 2012 em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, 2011, e também em comparação com o trimestre anterior. Assim sendo, o índice cresceu na capital 79%. O número absoluto de casos não é tão grande assim. Então, se ele fosse citado em termos de número absoluto, talvez não assustasse tanto. Mas o crescimento foi de 79% na capital paulista em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E foi de 15%, um pouco menos de 15%, em relação ao trimestre anterior. No estado também houve um aumento considerável, mais de 14%, entre 14% e 15% de aumento no estado. E aí vem a estupefação e, é claro, vem o pedido de explicações por intermédio da mídia às autoridades policiais. Percebe-se que essas autoridades não estão em condições de entender o fenômeno. Da declaração do ilustre delegado-geral de polícia, Dr. Marcos Carneiro Lima, nós colhemos que provavelmente o aumento brutal desse índice se refere ao fato de que o mês de março, que foi quando houve o maior número de casos, tenha sido muito quente e muito seco. E isso tenha induzido muita gente a beber demais, a encher a cara e a partir daí praticar violências contra o seu semelhante. O que se mostra também no número de tentativas de homicídio, que cresceu 19% na capital e 15% no estado. Atribui também o delegado-geral de polícia isso ao aumento de casos passionais. Isso não tem substância, não tem fundamentação estatística alguma. O perfil da violência letal mudou numericamente. Se forem analisar, e as autoridades policiais têm o dever de fazer isso, se forem analisar devidamente, porque claramente está a ocorrer um fenômeno de surto de demonstração de força por parte do crime organizado de novo. Esses homicídios estão ligados à afirmação de prestígio do crime organizado. O número de latrocínios, que é o roubo com morte da vítima, permaneceu no trimestre praticamente estável, embora o número de roubos tenha aumentado muito. O número de roubos de automóveis, por exemplo, na capital paulista aumentou nada menos do que 21,5%. E no estado, quase 17%. Mas apesar do número de imposições de força do crime, a mão armada, contra cidadãos para levar esses veículos, o número de latrocínios ficou no perfil anterior. Então não houve um aumento de letalidade nessa faixa. Homicídios dolosos, surto de homicídios dolosos, surto de homicídios de bebedeira em bares, é só verificar os boletins de ocorrência para verificar que não se trata disso, mas se trata sim dos famosos homicídios por afirmação de prestígio do crime organizado, por demonstração de força do crime organizado. Então, uma melhor análise deverá levar à conclusão, e a minha experiência me diz isso, que diminuiu a pressão e diminuiu o controle sobre o crime organizado no estado de São Paulo. Que o crime organizado no estado de São Paulo está conseguindo influir em mais áreas, principalmente áreas desagregadas, com mais poderio e mais atrevimento.
E pode mostrar também algo que a minha experiência diz, que esteja havendo uma dissociação, sempre extremamente negativa, entre o trabalho preventivo da Polícia Militar e o trabalho repressivo da Polícia Civil. Ou seja, um estranhamento entre as duas instituições. Falta de diálogo, falta de análise conjunta, falta de se sentar à mesma mesa para discutir o perfil criminal e de atividades e ações no âmbito de cada uma, mas com um propósito claro e definido de manter sob controle o crime organizado. Isso é muito grave e pode começar a apresentar uma reversão no amplo sucesso no controle de homicídios dolosos do Estado de São Paulo, que, como disse, é um caso de estudo no mundo inteiro, tem servido de referencial até mesmo para a Organização dos Estados Americanos e a Organização das Nações Unidas. Há um novo comandante-geral na Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Coronel Roberval Ferreira França. Coronel Roberval, um homem extremamente inteligente, que seguramente estudará com a sua equipe, que está a montar ainda, o fenômeno e saberá se aproximar ou reaproximar para um trabalho de equipe com a Polícia Judiciária, retomando as bases do trabalho conjunto feito lá pelos anos de 2002, 2003, 2004, quando, de uma vez por todas, ou pensava-se que fosse de uma vez por todas, o trabalho harmônico entre as duas instituições produziu uma verdadeira derrubada nos índices criminais de homicídios dolosos, derrubada da qual eu tive a honra de participar como comandante do policiamento da Zona Norte e comandante do policiamento metropolitano posteriormente. Há muito o que fazer. É preciso atentar para o fenômeno e é preciso ter em conta, levar em consideração um possível reerguimento do crime organizado, traduzido na maior arrogância dos seus esbirros armados que produz essa violência letal no Estado de São Paulo. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.